A paz de Cristo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 9, versículo de número 2, diz assim: Os primeiros habitadores que de novo vieram morar nas suas próprias possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os servos do templo. Meus irmãos, o livro de 2 Reis, ele terminou falando do exílio de Judá, indo para a Babilônia. E o livro de Crônicas é a sequência, o primeiro livro de Crônicas é a sequência da Bíblia. Nós podemos entender aqui no capítulo 9, já está falando do cativeiro. Aqueles que voltaram, porque eles foram para o cativeiro, ficaram lá. 37 anos depois, o rei Joaquim foi libertado e alguns homens puderam estar voltando para Jerusalém. Mas aqui, irmãos, no capítulo 1, a gente começa a entender que o livro de Crônicas é um livro para contar aquilo que não foi contado nos livros anteriores que a gente estudou. Aí aqui no capítulo 1 vem falar o descendente de Adão, todos eles, um por um, o descendente dos filhos de Noé, e vai descendo. Aqueles que são importantes para a genealogia, eles vão citando. Só que o Crônicas é uma visão de uma perspectiva diferente da narrada no livro de Reis. Ele é uma visão mais imediatista. Ele pega os furos, aquilo que não foi contado, e conta aqui no livro de Crônicas. Aí no primeiro vem falando descendente de Sem, de Ismael, de Abraão e Quetura, que era a segunda esposa de Abraão. Ele tinha 3 mulheres, uma era concubina, uma era concubina Agar, Sara, que era a esposa. Quando Sara morreu, ele se casou com Quetura. Aí mostra o descendente de Esaú, Seir, os reis e príncipe de Edom. Um versículo que eu achei legal aqui foi o 46. Morreu Uzão e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedade, feriu a Median, no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avit. Esse Hadad era aquele que guerreou, aqui já está falando, guerreou com os reis de Israel e acabou prevalecendo. Capítulo 2, ele vem falar os descendentes de Jacó. Já pula para Jacó, falou aqui de Abraão, Esaú, seus filhos, e pula para Jacó, porque Jacó foi o descendente direto, ele ficou com a primogenitura. E abaixo de Jacó, que são os 12 filhos dele, que fizeram as 12 tribos, vem falar diretamente os descendentes de Judá. Aqui o cronista, ele sem enrolação, nessa perspectiva diferente, ele vem falar dos descendentes de Judá. Ele não pega primeiro, vamos pegar Rúben, que foi o primogênito, ou vamos pegar José, que Deus ele colocou ele como o primeiro ali na família. Não. Ele bota os descendentes de Judá já visando lá na frente o trono de Davi, para a história ser narrada de acordo com o trono de Davi. E aí ele vai falando, os descendentes de Judá. Aí no capítulo 3, ele já entra nos filhos de Davi. Por quê? Para narrar a história, temos que passar pelo trono, e o trono de Davi, através dele, após o reinado de Saul, foi dali que veio a linha de sucessão ao trono e todas as histórias dos reis de Judá após a divisão do reino. Aí ele vai falar que os filhos de Davi, todos eles que nasceram, é muito interessante a gente ler, porque, como eu falei, em outras partes não aparece, mesmo parecendo que a história é igual, mas não é. Aí fala dos descendentes de Salomão no versículo 10. Aí aqui, só para a gente ler o primeiro,
O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho de Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá. A gente já vê que realmente a gente leu a história no livro de Reis, só que aqui é resumida. Aqui é sistemática, de uma forma diferente. Aí no capítulo 4, os descendentes de Judá, eles como um todo. Aí agora começa a falar as outras tribos também, descendente de Simeão. No capítulo 5, descendente de Ruben, que aí inicia o primogênito, né? Aí fala do descendente de Gade. Aí ele vem lançar aqui a história das tribos transjordânicas. Lembra aquelas duas tribos e meia? Ruben, Gade e meia Manassés, que ficaram do outro lado do Rio Jordão? Então, aí ele começa a falar aqui também de como eles se estabeleceram na terra e os seus descendentes lá. Andando aqui, no capítulo 6, os descendentes de Levi, aí os cantores de Levita, as cidades dos Levitas, que a gente explorou muito, falamos muito acerca delas, os descendentes de Isacar, no capítulo 7, Benjamim, Manassés, Efraim e Áser. Aí no capítulo 8, os descendentes de Benjamim. E no 9, habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Ou seja, aqui é cronologia. Aqui a gente vai falar dos descendentes geração por geração. Só que acabou os filhos, aí a história ela para e recomeça nos habitantes de Jerusalém depois do cativeiro. Eles começam a contar de novo. Muitos dizem que o livro de Crônica foi escrito por Esdras. Eu até entendo, porque primeiro Crônica, segundo Crônica, aí depois vem o livro de Esdras e Neemias, são os livros bem coesos, tipo uma primeira parte, uma segunda parte de tudo aquilo que aconteceu para poder restaurar Israel. E aí a gente vem falando aqui no capítulo 9 do exílio babilônico por causa da transgressão. Deus ele é enfático desde o final lá e o início aqui. Todo Israel foi registrado por genealogias e inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. E isso que aconteceu. Aí no capítulo 10 a gente já volta a história a partir de Saul. Um breve testemunho aqui a partir de Saul, que a gente vai ficar hoje por aqui, que a gente introduziu o livro de Crônicas. Aí vem falar, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filho de Saul. Então o capítulo 10 é o seguinte: eles falaram até o 8 da genealogia, inclinando para Davi. No capítulo 9 eles falaram, o livro de Crônicas fala sobre o retorno do cativeiro de alguns, e no 10 ele vai começar a falar da linhagem de reis. Aí ele começa falando sobre a morte de Saul. Aí ele fala aqui dos filisteus pelejando, aquela peleja renhida, aquela peleja que eles não puderam sair. Todos os filhos do rei estavam, menos Esbocete, e inclusive Saul também estava, e ali todos foram mortos naquele monte. E aqui fala também da sepultura de Saul. Sucedeu, pois, que vendo os filisteus no outro dia despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. E ali os despojaram, tiraram sua cabeça, a arma, botaram eles pendurados no muro. E aí, para terminar aqui o capítulo 10, diz: não ao Senhor, o 9, o 13, aliás. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor,
por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogaram e consultaram uma necromante, e não ao Senhor, que por isso matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, o que o cronista quis dizer aqui? Ele quis colocar a história de Saul, colocou a morte dele, mas enfatizou que ele morreu por não acreditar nas palavras do Senhor. Ele morreu por não guardar as coisas que o Senhor havia dado de mandamento, e ainda consultou uma necromante, que era a história de tentar subir Samuel para poder saber do seu futuro. E não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia aqui ela deixa a gente com uma clareza de obediência. O reinado de Saul ele foi mais ou menos aquela frase, aquele versículo de obedecer é melhor do que sacrificar. A gente entende como uma criança mimada que não obedecia, preferia sacrificar do que obedecer. Achava que ia dar um jeitinho nas coisas e ia conseguir. No episódio ali de Samuel, dele oferecer ali o holocausto, ele com medo do povo, ele deu um jeitinho, ele falou, olha, eu vou oferecer ao Senhor, sem Samuel, eu sei que é errado. Mas Samuel vier, eu vou falar, pelo menos eu ofereci ao Senhor. Ou seja, esse pelo menos não existe na nossa vida. Às vezes a gente já vai com sentimento de culpa, de pecado. A gente já vai fazer uma coisa sabendo que chegar lá na frente vai falar, errei, perdoa Deus. Por conta da nossa própria mente que está inclinada para o mal. E hoje a gente fica aqui no capítulo 10. A partir de amanhã a gente vai começar a história sobre Davi, uma crônica especial e diferente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.